Nessa aula aqui a gente vai começar finalmente as configurações para a nossa entidade de cidades. Nas aulas anteriores a gente construiu todo o setup do nosso projeto, além de deixar pronto todo o CRUD da tabela de cidades. A partir dessa aula aqui a gente vai começar a ver sobre a tabela de pessoas. Vamos começar a configurar todo o ecossistema da mesma forma como a gente fez para cidades. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, essa aula aqui, ela vai ser o ponto de partida para a gente começar a configurar a nossa entidade de pessoas. Nas aulas anteriores, a gente configurou toda a parte de cidades, né? Todo o CRUD, controllers, providers, migration, models, etc. A partir dessa aula, nós vamos começar então a configurar a nossa entidade de pessoas. E para isso eu já te peço agora, dá um like nesse vídeo e te inscreve no canal se tu tá acompanhando esse curso e ainda não se inscreveu. Se tu não é inscrito ainda e se tu chegou agora nesse curso, saiba que isso aqui é um curso completo, tem mais aulas anteriores, aulas totalmente de graça aqui no YouTube, então acha a playlist, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link desse curso aqui, API REST em Node e TypeScript, e acompanha o curso inteiro. Dev, bora lá então! Dev, tá gostando do conteúdo aqui do canal? Se tiver gostando, saiba que tu pode usar a ferramenta Valeu Demais. É um botãozinho, tá logo aqui abaixo para nos agradecer de forma especial por esse conteúdo maravilhoso que está sendo feito com tanto carinho para vocês. Beleza, Dev, eu tô aqui no navegador, não te esquece de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Vou fechar isso aqui. E Dev, aqui estamos nós, né, no nosso projeto aí que a gente já vem desenvolvendo há um bom tempo aqui, né? Estamos mais ou menos na metade do curso até agora. E até agora nós já construímos aqui nas controllers, né? Construímos todas as controllers para cidade, construímos aqui o model de cidades, o provider para cidades, né? Seed de cidades também. Então a gente já fez um monte de coisa. A partir de agora a gente vai começar então a trabalhar na nossa entidade de pessoas. Então como é que a gente vai fazer para desenvolver pessoas agora? Bom, a resposta exata, né, a resposta mais curta é a seguinte: a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente já fez até agora. Porém, tem um detalhe, nós vamos fazer meio que na ordem inversa, ou quase na ordem inversa dessa vez. Por quê? Antes nós começamos a partir das controllers, e depois fomos aqui para o database, depois fomos para o model, para as migrations aqui, depois model, provider, seeds e assim por diante. Só que dessa vez o que eu vou fazer vai ser começar direto pelas migrations, direto pelo banco de dados. Por quê? Porque isso vai simplificar o nosso trabalho. É muito mais fácil a gente construir a controller quando a gente já tem já tem o Next, já tem os nossos providers configurados, e é muito mais fácil construir o provider se eu já tiver o banco pronto ali também. Então nós vamos começar a partir dele dessa vez, até porque antes a gente não tinha essas coisas, né? Nós não tínhamos o setup do Next, nós não tínhamos um monte de coisa. Bom, agora o nosso setup ele tá praticamente completo, e eu digo praticamente porque a gente ainda não colocou autenticação, não colocamos algumas outras coisas que vão ser necessários mais para frente, quando a gente tiver as outras entidades. Por hora não precisamos disso, mas por hora então vai ser mais fácil a gente partir das migrations. Aqui nas migrations então, quer dizer, antes da gente partir diretamente para elas, né, eu vou começar pelos models, mas vamos dar uma olhadinha como é que tá o nosso a nossa modelagem, né? Se vocês lembrarem lá da primeira ou segunda aula desse curso, a gente tinha dado uma olhada aqui nos endpoints que teríamos, cidades, pessoas, endpoints de login aqui, e a gente tinha olhado a nossa modelagem, né? Ou seja, até agora a gente construiu a tabela de cidades e os endpoints para cidades, beleza? O que a gente vai fazer agora? É trabalhar em pessoas. Bom, o que são pessoas, né? O que é uma pessoa dentro do nosso sistema? Pessoa no nosso sistema, ele vai ser uma entidade que vai ter uma chave primária, vai ter um ID, vai ter o nome completo da pessoa, né? Ou seja, nome com sobrenome. Te recomendo aí, talvez tu separar isso em um atributo nome e outro sobrenome. Aproveita para tu te desafiar
né, e expandir um pouco mais o projeto. Eu coloquei o nome completo para deixar mais simples, mais enxuto aqui, simplificar a coisa aqui para nós desenvolvermos mais rápido. E eu te passar as bases necessárias. Mas a ideia é que tu te desafie e avance esse projeto. Faça mais. Até porque tem uma galera aqui no YouTube que vai estar fazendo esse projeto. E é muito importante, se tu for fazer ele e colocar no teu GitHub, que tu vá além. Tu faça mais do que as outras pessoas vão fazer. Quem tá só aí indo na onda de ser programador, não sei o que, blá blá blá, essa pessoa vai ficar só aqui, ó. Só no que eu tô entregando, só dar um Ctrl C, Ctrl V no código muitas vezes. Mas se tu quer ir além, se tu quer evoluir de verdade, cara, tu vai te debruçar nesse projeto e tu vai fazer muito mais do que eu tô mostrando. Isso é o correto de se fazer. Fazer muito mais do que tu tá vendo. Sempre, sempre. O ideal é ser proativo, fazer muito mais do que a gente tem que fazer, né? Entre aspas, tem que fazer. Se a pessoa já tá assistindo esse curso, é uma grande coisa, né? Mas quanto mais além tu for, é melhor para ti, para tua carreira. Bom, nome completo aqui, ele vai ser um index, né, pra gente facilitar as consultas através dele. Nós vamos ter um e-mail dessa pessoa, ele tem que ser único aqui dentro, né? Não podemos ter duas pessoas com o mesmo e-mail, não vai fazer sentido nesse caso. E vamos ter cidade ID. E cidade ID ele é um campo diferente, né? Porque ele tem uma referência para uma cidade. Então, uma pessoa pode ter uma cidade e uma cidade pode estar vinculado a várias pessoas, né? Então, é uma relação aqui de na verdade, de N para 1, né? Uma pessoa para várias cidades. Essa aqui é a nossa entidade, só para a gente dar uma relembrada do que vai ter, né? E os endpoints vão ser a mesma coisa que a gente já tem para cidades, tá? A gente vai poder reaproveitar muito do código que a gente já tem lá para fazer pessoas depois. Bora lá então, vamos colocar a mão na massa aqui de uma vez e eu vou começar pelo models aqui. Eu vou dizer que vai ser pessoa.ts e só destacando, tá? É pessoa, não é pessoas. Pessoa é uma pessoa que eu tô especificando aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vai ser dar um export interface pessoa e pessoa. Esse i pessoa, o que que ele vai ter? Ele vai ter um ID, que vai ser number, beleza? E ele vai ter mais 4 atributos. O próximo atributo, né? Nome completo, e vai ser, tem que ser string, né? Obviamente. O próximo, e-mail, e o e-mail também tem que ser uma string. E o último atributo, e não menos importante, ele vai ser o cidade ID. E esse cidade ID é o campo que vai representar a referência para a tabela de cidades aqui dentro do SQL. Bom, modelagem pronta, né? É simples assim a nossa modelagem. Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um export, né, no nosso index de pessoa, só para a gente simplificar a importação depois e vir tudo de dentro de models. Tá feito isso. A próxima etapa que eu vou fazer, ó, é criar uma migration para isso, né? E para criar uma migration, eu vou duplicar esse arquivo original que eu tenho aqui da migration de cidades e eu vou dizer que, olha só, vai ser um create de pessoa e pessoa vai ser a migration 0001. Por que que ele tem que ser o 0001 e tem que ser depois da primeira, né? Depois da migration de cidade? Porque é o seguinte, quando a gente inserir essa tabela no nosso banco de dados, nós vamos criar uma referência para a entidade de cidades. Ou seja, nós precisamos que a entidade de cidades exista, senão a gente não consegue criar essa referência aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser apagar algumas coisas que eu não vou utilizar. Na verdade mesmo, eu não vou precisar apagar quase nada. Porque olha só, o que eu vou fazer? Visto aqui, ó, Table Names, vou dar um Ctrl clique em Table Names e eu vou entrar, olha só, no nosso enumerador de tabelas. E aqui, nesse enumerador, eu vou chamar ele de... Eu vou adicionar, né, um novo enumerador. Eu vou dizer que é pessoa. Aqui eu preciso passar uma vírgula para adicionar novos enumeradores. Sempre tem que ter uma vírgula. E show de bola, é isso aí. Posso fechar esse cara aqui. E olha só, estamos dentro do arquivo de pessoa. Então quer dizer que sempre que eu tiver table names cidade, eu posso substituir por table name pessoas. Então vou dar Ctrl D 4 vezes. E aí ele seleciona todos de uma vez. E eu vou digitar aqui, ó, pessoa. Detalhe interessante, ó, que a gente tem comentários aqui que eu posso substituir também, ó, por pessoas. Então,
tabela usada para armazenar pessoas no sistema. Olha só, a gente está dando um log aqui de criando a tabela de pessoas, né? Aqui, ó, apagando a tabela de pessoas. Show de bola. Olha só, o método down da nossa migration, que ele exclui a tabela de pessoas, tá pronto. Eu não preciso mexer em nada, tá? Ele é só isso aqui mesmo. Agora, o nosso método de up, a gente precisa declarar quais colunas vai ter na nossa tabela. Então, olha só, primeira coluna que a gente vai ter na nossa tabela é a coluna ID. Então, ela é uma coluna primária e é indexada. Show, é isso aí que eu quero mesmo. Tá? É um big increments, é integer, bem dizer, né? Próximo é um campo string, que ele é um nome. Então, eu vou dizer que é o nome completo, que é o nome do nosso atributo ali, de fato, né? E nome completo, eu não vou dizer que ele tem um tamanho e vou remover esse check length aqui, para ele não ficar validando tamanho, tá? Ele continua não sendo nullable, então eu sou obrigado a informar esse campo e sim, eu vou precisar, não necessariamente precisar, né? Mas eu vou dizer para o SQL aqui ele indexar o nosso campo de nome completo para as consultas ficarem mais performáticas quando a gente fizer elas. Ok? Vou duplicar essa linha e vou dizer que agora esse cara é um e-mail. Então vamos adicionar a coluna de e-mail aqui. E o e-mail, em vez dele ser indexado, a gente vai dizer que ele é unique. Por quê? Esse unique quer dizer que eu não posso ter este campo duplicado. Quando eu tentar inserir isso no SQL, se eu tentar forçar o e-mail duplicado, ele não vai deixar. Ele vai dar erro ali na hora de inserir, né? Vai dar um SQL constraint, e aí ele não vai deixar a gente inserir esse campo. E é exatamente isso aí que eu quero. E esse cara aqui também, ele não vai ser nullable, né? Ou seja, nós temos que informar um valor para ele. O próximo campo que a gente vai ter aqui é o cidade ID. E aí, o cidade ID, eu vou até dar uma quebra de linha aqui, porque ele é um pouco diferente. O que é esse cara aqui? Primeiro, que ele é um big integer. Por quê? Porque se tu olhar aqui, ó, na nossa migration de cidades, o ID da cidade é o quê? É um big increment. Então ele é um big integer, só que auto-incremente. Tá? Então ele precisa, se eu vou dizer que esse campo vai se referenciar com o campo do ID da tabela de cidades, ele precisa conseguir armazenar o valor do campo de referência da tabela de cidades. Então, por isso que ele é um big integer aqui também. Ele não precisa ser único aqui, porque eu posso ter duas pessoas com a mesma cidade, então por isso que ele tem que ser assim. A gente pode colocar aqui um index para ele indexar a consulta nesse campo aqui também, deixar um pouquinho mais performática. O que eu vou fazer aqui, ó, vai ser quebrar linhas para ficar mais fácil da gente visualizar o código aqui conforme a gente for crescendo ele. O que mais que a gente vai ter aqui? Além desse index do nullable, a gente pode colocar aqui agora que esse campo ele vai fazer uma references, e aqui ó, o nome da coluna que vai ser o ID in table e table names ponto cidade. E olha só o que a gente fez aqui, tá? Importante, linha 18 e 19. Nós estamos dizendo que esse campo aqui, ele é um campo inteiro, né? É um big integer. Ele vai ser indexado, então vai melhorar a performance na consulta. Ele não pode ser vazio. Então, quando tu inserir um registro, tu tem que inserir um ID de cidade aqui também, tá? E essa cidade, ela tem que existir. E aqui embaixo, o que a gente está dizendo? References ID. A gente está dizendo que aqui, ó, que esse campo aqui vai referenciar um campo de ID. Ele está fazendo uma referência para outro campo. E ele está fazendo referência para outro campo na tabela de cidade. E o que isso faz? Isso faz a tal da referência no SQL. A gente está dizendo que essa pessoa, né, essa tabela de pessoa, um registro, uma pessoa, ela tem que fazer referência a uma cidade quando ela for inserida. E essa referência, ela é garantida ali por algumas regras do SQL. Portanto, se tu for, por exemplo, excluir uma cidade que estiver vinculada a uma pessoa, tu não vai conseguir excluir aquela cidade, porque aquela cidade, ela está em uso já na tabela de pessoas, tá? Então, por isso que é bem interessante essa ideia da referência, né? Por isso que o banco SQL, ele é tão utilizado aí hoje em dia, porque basicamente tu consegue garantir através do banco que certas ações, certos bugs não aconteçam no sistema, né?
Bom, o que mais que a gente vai fazer aqui? Além de a gente definir a referência para a tabela de cidades, né, assim que a gente define, nós vamos colocar aqui o seguinte, que on update, nós vamos fazer um cascade, né? O que quer dizer isso aqui? Significa o seguinte, em alguns casos, tá? No nosso caso, eu acho que não vai acabar não acontecendo, mas significa o seguinte, que se a cidade que eu estiver fazendo referência aqui, ela acabar substituindo o ID dela, sei lá, por exemplo, a cidade X está vinculada ao ID 1, e aí por algum motivo tu deu um update e trocou aquele ID. No nosso caso, os IDs eles são auto-increment, certo? Mas e se o ID ele fosse uma string, né, um guide ou qualquer outra coisa? Quer dizer, tu pode ir lá e dar um update no ID. E se tu atualiza o ID daquele registro, o próprio SQL automaticamente vai modificar o valor que vai estar presente nesse campo aqui na tabela de pessoas, tá? Isso aqui é importante para tu conseguir manter a consistência, né? Caso tu vai lá e atualize a tabela de cidades, beleza? E além disso, nós vamos colocar aqui um outro evento que é o onDelete. E o onDelete vai fazer o quê? Ele vai fazer um restrict, que significa o quê? Que quando eu apagar o registro lá da tabela de cidades, se esse registro estiver vinculado a uma pessoa aqui da tabela de pessoas, tu não vai poder apagar aquele registro. Tu poderia utilizar outras coisas. Tu poderia, por exemplo, colocar um cascade, que significa que se eu apagar a cidade, todas as pessoas que estiverem vinculadas à cidade vão ser apagadas também. No nosso caso, não é legal isso, né? Porque eu posso tentar apagar uma cidade, eu não sabia que ela tinha vínculo, e aí eu acabo excluindo as pessoas vinculadas naquela cidade. Para alguns casos, pode ser bem interessante, pode ser bom. Nesse caso aqui, não é nada legal, tá? Fazer esse tipo de coisa. Então, nesse nosso caso aqui, a gente vai deixar como restrict, que ele vai fazer o quê? Vai tentar apagar a cidade, tá vinculado na pessoa, não vai apagar a cidade, a não ser que tu vai na pessoa e modifica a cidade que tá vinculada na pessoa, beleza? Outras coisas que tu poderia fazer aqui, né, é o seguinte, em vez de passar o restrict ou cascade, tu poderia passar um set null. Esse set null aqui vai fazer o quê? Que ao tu apagar uma cidade, em vez de tu apagar as pessoas junto, tu poderia dizer o seguinte, ó, já que já que a cidade foi excluída, a pessoa não tem mais como ser daquela cidade, certo? Então a gente limpa o campo, remove o valor do campo de cidade ID do registro de pessoa. Só que tem um detalhe, no nosso caso, olha só, o campo ele é not nullable, então isso aqui não vai funcionar. Tu teria que colocar aqui, ó, um campo nullable. Aí sim, com o campo nullable, tu poderia utilizar o set null, tá? Tem esse detalhe aqui. Outra coisa que tu poderia passar é o no action. Tá? Esse no action tem um espaço também. E o que vai acontecer aqui? Quando tu apagar uma cidade, ele não vai fazer ação nenhuma. Ele vai deixar o valor ali. Só que, de novo, né? Tu vai acabar tendo problema de referência, porque, enfim, não é interessante utilizar essas outras opções. Mas é importante que tu saiba que elas existem, né? Caso um dia tu queira utilizar. Te recomendo tu dar uma estudada e entender um pouco mais a documentação do SQL, né? Sobre esses casos aqui, para tu não acabar fazendo bobagem aí no teu sistema. Bom, é isso aí. As alterações que a gente precisava fazer aqui na migration eram essas. Adicionamos então o ID primary, nome completo, e-mail, que tem que ser único também, e o cidade ID, né? Que vai construir a referência. Agora, o que a gente vai fazer então? O que nós vamos fazer aqui é testar, né? Se afinal de contas essa migration aqui, ela tá funcionando mesmo ou é só papo furado meu. O que eu vou fazer? Visto aqui ó, o nosso banco de dados SQLite, eu vou dar um Open Database, vou expandir aqui ó, e a gente pode ver que a gente só tem a entidade de cidades aqui. Inclusive, cidades, olha só, tá com aquelas 496 cidades que a gente inseriu. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, yarn next, migrate. E esse migrate, o que eu quero que ele faça? E que é o padrão, né, que tem que acontecer aqui no Next. Quando, olha só, é interessante. Eu tenho, por exemplo, a migration de cidade,
que ela já foi executada. Tem a tabela de cidades aqui. Agora eu estou adicionando uma migration nova. Então eu quero que ele adicione uma nova tabela de pessoas. O que isso tem que fazer? Ele vai ter que inserir a nova tabela aqui e não mexer na tabela de cidades. Não pode dar problema. Então vou rodar o migrate aqui e vamos ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Olha só, ele rodou aqui, ó. Na verdade, olha só o que ele está dizendo. Ele encontrou duas migrations e rodou só uma migration. Por quê? Porque a primeira ele já tinha executado, então ele rodou só a última. Se eu dar um F5 aqui, ó, ele percebe que ele achou pessoa e pessoa tá limpo, tá vazio, não tem nenhum registro dentro dela. Agora, vamos testar aquele esquema que eu comentei para vocês um tempo atrás sobre o rollback da migration. Olha só, eu posso rodar aqui, ó, next back. Esse rollback aqui, ele vai voltar atrás só a última migration. Então, ele não vai apagar a tabela de cidades, beleza? Então, lá, next rollback, olha só, ele encontrou duas migrations, mas ele fez o rollback só de uma migration. Se eu der um F5, olha aqui, ó, ele apagou pessoa e tabela de cidades, ó, continua com os registros. Show de bola, é isso aí que eu queria. O que eu vou fazer? Vou fazer o migrate de novo, para ele inserir a tabela de pessoas para nós. Ó, F5, inseriu a tabela de pessoas. E o que eu vou fazer agora vai ser um rollback all. Eu quero fazer um rollback de tudo. O que isso faz? Vai fazer ele apagar as duas entidades de uma vez só. Inclusive os dados que estão lá, né? Obviamente. Então, olha só. Rollback all. E ele não encontrou o comando. Deixa eu ver como é que é o nome do comando lá. Acho que eu digitei errado. Não, rollback -all. Ah, eu coloquei migrate all. Não faz sentido nenhum, né? Aí, ó, rollback -all. Agora sim. Ó, encontrou as duas migrations e fez o rollback das duas migrations. Se eu der um F5 agora, ó, excluiu as duas entidades. Então, muito cuidado quando vocês estiverem dando manutenção no sistema de vocês, tá? Porque isso aí pode dar problema, tá? Então, o que eu vou fazer agora para a gente testar? Vamos rodar o migrate de novo e ver o que acontece. Porque agora a gente tem duas migrations teoricamente não executadas. E olha só, ele achou aqui não sei o que é esse então que ele achou, achei que era isso. Mas ele rodou duas migrations. Eu acho que isso aqui, deixa eu ver qual é que é a tradução do batch. Talvez eu esteja entendendo errado. Ah, é o lote, né? Na verdade, são lote, tá? O que ele quer dizer com lote aqui? É que dessa vez ele encontrou um lote, porque ele vai executar as duas migrations de uma vez só. Antes, ele já tinha executado essa, depois ele ia executar essa. Então, são dois lotes, duas execuções de migration diferentes. Dessa vez, não. Ele vai rodar tudo de uma vez só que são duas migrations. Tá? Algo mais ou menos assim. Bom, ele rodou as duas migrations, eu vou dar um F5 aqui, ó, e olha só, ele criou as duas de uma vez só, tá? Então isso é uma característica que tu tem que entender bem, tá? Por exemplo, tu pode ter 50 migrations aqui, criada em momentos diferentes, etc e tal. Quando tu for subir isso num servidor novo, num servidor vazio, o que vai acontecer é que ele vai rodar todas de uma vez só. E aí ele vai inserir todos os dados de uma vez só, né? Vai gerar todas as tabelas de uma vez só, beleza? Bom, se a gente der uma olhada aqui em cidade, olha só, não tem registro nenhum, tá? Pessoa também não. Por quê? Porque foi apagado tudo, né? Então a gente pode rodar aqui, ó, yarn next seed, para ele popular a nossa tabela de cidades, que é o que a gente tinha antes. Vamos ver então, ó, cidades, agora olha só, já tem todas as cidades de novo, né? Pô, me fala aí, o seed é muito massa, né? É muito tri essa parte aqui do seed. Dev, para essa aula aqui é o suficiente, a gente já fez um monte de coisas. Na próxima aula a gente vai continuar desenvolvendo os providers para entidade de pessoas, mas até lá eu te peço aqui que tu te desafie e faça mais coisas aqui na tua entidade, né? Adicione mais campos, etc e tal. E, é claro, dá um like, se inscreve nesse canal, porque o teu apoio aqui me ajuda demais, cara, me incentiva a produzir mais cursos como esse. Então, se tu estiver gostando do conteúdo, ajuda aí, cara. Eu vou ficar muito agradecido, beleza? Deve, a gente se vê na próxima aí. Valeu!